Domingo passado nós começamos uma nova série de exposição bíblica. Já expusemos Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora estamos no capítulo 2 do livro de Números. Quero convidá-los a abrir a palavra de Deus, Números, capítulo 2. Nós vamos ler o capítulo 2, a ordem das tribos no acampamento. Número, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor de frente para a tenda da congregação se acamparão. Os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, será os do estandarte do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. E o seu exército, segundo o censo, foram 74.600. E junto a ele se acampará a tribo de Issacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Issacar. E o seu exército, segundo o censo, foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon, e Eliabe, filho de Irlom, será príncipe dos filhos de Zebulon. E o seu exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram 186.400, segundo as suas turmas, e estes marcharão primeiro. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul, e Elisur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben. E o seu exército, segundo o censo, foram 46.500. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as suas turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas no meio dos arraiais, como se acamparem. Assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental, e Elissama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E o seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele, a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abdã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim. O seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos os que foram contados no arraial de Efraim foram 108.100, segundo as suas turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte do arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan. E seu exército, segundo o censo, foram 62.700. E junto a ele se acampará a tribo de Asser, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Asser. E o seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naftali, e Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E o seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos os que foram contados no arraial de Dan foram 157.600. E estes marcharão no último lugar, segundo os seus estandartes.
São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos os que foram contados dos arraiais pelas suas turmas foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo os seus estandartes, e assim marcharam, cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. Amém. Vamos à presença de Deus, irmãos, em oração mais uma vez. Ó Deus, abrimos a Tua palavra para ouvir a Tua voz nessa manhã. Fala conosco, ó Deus, pelo Teu Espírito, poderosamente, trazendo salvação, edificação, conforto, ânimo, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos numa sociedade e num mundo, irmãos, onde a vida é centrada e a história da humanidade é centrada nela mesma. E nós, muitas vezes, nos agrupamos e vivemos em volta daquilo que nós temos por mais caro e mais nobre para nós. A maneira como nós vivemos representa exatamente o que é mais importante e o que é central para a vida do indivíduo. No mundo antropocêntrico como o nosso, tudo que nós fazemos busca a satisfação pessoal e do nosso próprio prazer. Às vezes, nós vivemos a vida exatamente para a nossa própria satisfação. E esse mundo hedonista e que busca o prazer, que busca satisfazer-se nesse mundo, não encontra paz, nem harmonia, nem direção, porque a vida, ela não foi feita para que o homem fosse o centro de todas as coisas. A Escritura Sagrada, quando ela revela que Deus criou todas as coisas, Ele criou todas as coisas em uma ordem, dias determinados, cada dia, aquilo que foi feito como Deus ordenou. A ordem é uma característica da criação. O pecado, ele causa desordem. Ele faz com que a vida seja vivida para objetivos diferentes daquele que o Criador nos criou. O pecado, ele muda a ordem natural das coisas. Lembra-me um dia quando professor no seminário de Teresina e um jovem, um aluno muito querido nosso, ele hoje é ordenado, é pastor, mas ele cometeu um pecado nessa época. E então ele me procurou para conversar. E nós saímos, e ele disse, pastor, e confessou o pecado dele. Entre a confissão do pecado, o tratamento feito pela direção do seminário e a sua saída, o seu retorno para casa, eu fui até a rodoviária me despedir dele. E essas foram as palavras que eu disse para ele: você aprenda a odiar mais o pecado, porque o pecado ele tira a ordem das coisas. Você era para você terminar o seu curso, você está indo para casa para poder ser tratado, para quem sabe um dia voltar. A organização da vida é destruída, porque nós buscamos satisfazer a nós mesmos e não a Deus. Quando Deus liberta o povo do Egito, irmãos, biblicamente, como nós ouvimos na Escritura e lemos na Palavra de Deus, Ele tira o povo do caos, e que esse povo vivia escravizado, satisfazendo os desejos de um imperador ou de um governo que os destruía por inveja e ódio. E Deus os arranca dali e coloca debaixo do seu governo, isto é, agora vocês são meus servos, vocês não são servos do Egito.
E essa é uma ordem interessante, porque essa ideia da redenção mostra, vocês agora já não servem mais a esse mundo, vocês agora servem ao Deus verdadeiro. Daí a ordem de Deus, a lei de Deus, ela é antecedida pela declaração: eu sou Deus, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais de escultura. Perceba, Deus então os liberta e diz: agora vocês viverão debaixo do meu governo, da minha autoridade e da minha vontade. E exatamente isso que Deus faz. Ele nos tira desse mundo onde vivemos para satisfazer a nossa carne, os nossos desejos, para agradá-lo. Porque essa é a linguagem bíblica, não é? Nós morremos com ele e ressuscitamos com ele. Ora, morrer com ele não significa outra coisa senão morrer para nós mesmos. E viver para ele, não para nós mesmos. Paulo disse: já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim. A ordem bíblica, ela é transformada nesse sentido. E Deus faz assim na libertação. O que nós temos diante dos nossos olhos no texto de Números, exatamente a organização, a ordem de todas as coisas. No capítulo 1, você tem Deus pegando os homens para a guerra, isto é, a lembrança clara de que o Senhor, quando nos tirou, nos colocou diante de uma guerra. Nós vivemos em conflito contra o pecado, contra o mundo e contra o diabo, e não há como fugir disso. E nós não podemos imaginar outra realidade senão essa. Agora, ele parte para dizer outra verdade quando ele organiza aqueles que foram chamados para a guerra. E ele organiza em cima de um princípio. Veja, por favor, capítulo 2, volte comigo o texto. No verso 2, os filhos de Israel se acamparão junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais, ao redor, de frente para a tenda da congregação, se acamparão. Perceba, todas as tribos vão se dividir da seguinte forma: o santuário, o tabernáculo, ficará no centro de Israel, no centro do povo de Deus. Então você vai ter ao redor, os 4 cantos, você vai encontrar os levitas ao redor do tabernáculo. E cada lado, 3 tribos, divididas exatamente como ele ordena. Agora todos voltados, olhando para o santuário. Perceba, todos voltados para o templo que vai ser depois construído, mas todos voltados para Deus. Deus está dizendo: vê, vocês foram arrancados do Egito e vocês vão viver agora uma outra realidade, de um mundo antropocêntrico para uma realidade teocêntrica, onde Deus é o centro de todas as coisas. E nós viveremos todos olhando para Ele, de frente para Ele. Não haverá espaço para outro tipo de realidade. Interessante nós pensarmos, não é, nessa estrutura, porque primeiro você vai encontrar o verso 2 falando que eles vão olhar dessa forma, mas também porque eles vão caminhar dessa forma. Se você olhar no verso 17 do capítulo 2, por favor, ele diz: então partirá a tenda da congregação com o arraial dos levitas, no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão, cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. Quando Deus está no centro do povo de Deus, esse povo protege a causa de Deus. É interessante, os levitas estão ao redor e as tribos divididas, cada um no seu devido lugar. Você vai ter como um princípio básico, não é? Judá vai estar ao oriente, não é? Você vai ter, e ele é o ponto central aqui, porque ele vai sair, ele é a tribo que vai ser primeiro, que vai marchar primeiro, ele que vai adiante, não é? E esse é um ponto interessante, porque do verso 3 ao 9 do capítulo 2, acompanhe comigo, não é? Veja, os que se acamparem ao lado oriental, para o nascente, serão os do estandarte do arraial de Judá.
Então, não é só de Judá. Judá é o cabeça das 3 tribos. Mas ele guia todas as outras tribos. Ele é o primeiro a sair. Ele é o primeiro a sair. A ordem é exatamente colocada dessa forma. Ele é o primeiro a marchar. Quando eles param exatamente dessa maneira. Judá está ao oriente. Agora acompanhe, por favor. Isso vai estar do verso 3 ao 9, não é? Então você tem Isacar, no texto como ele coloca, não é? E Zebulon. Essas 3 tribos, Judá é o principal. Agora veja, isso é do verso 3 ao 9. Depois, ao sul, veja bem, ao sul das tribos, estará do versículo 10 ao 16. Veja o texto. O estandarte do arraial de Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. Você vai encontrar isso do verso 10 até o verso 19, não é? Do 10 até o 16. Do verso 18, porque no 17 ele descreve os levitas, que vão estar exatamente no centro, não é? No centro. Essa tribo é contada assim. E aí vem do verso 18, especificamente, até o verso 24, o estandarte do arraial de Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. E aí, por último, você vai encontrar do verso 25 até o 31, o estandarte do arraial de Dan estará para o norte. Perceba, oriental, ocidental, norte e sul. Todos os 4 cantos, todos olhando para o santuário, quando eles param, e do mesmo jeito eles saem. Da mesma forma eles saem. Quando eles vão parar, eles param da forma como eles estão andando. Exatamente como Deus ordena. Interessante, irmãos. O texto vai deixar claro, não é, que eles habitam em tendas. Por favor, esse é um elemento tão importante. Todos eles habitam em tendas. E quando eles marcham, eles levam suas tendas junto com eles. Quando eles marcham, eles levam suas tendas junto com eles. Um dos aspectos dessa vida centrada em Deus é o caráter da peregrinação, do peregrino. Porque há uma realidade já vista e uma realidade ainda não vista, percebida, mas prometida. Eles ainda não entraram na terra prometida, mas eles já saíram do Egito. O Senhor já os libertou do Egito, como a Escritura muito bem descreve. Mas eles estão marchando para a terra prometida. Essa é a esperança deles. Logo, a lógica deles é essa: nenhum desses lugares pode ser a nossa cidade. Interessante, se você abrir a sua Bíblia comigo, no Salmo de número 107, verso 4, por favor, veja o que o salmista diz sobre esse princípio. Salmo de número 107, verso 4. Diz assim a palavra de Deus. Deixa eu ler do verso 1 até o 4. Diz assim: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. A sua misericórdia dura para sempre. Digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do oriente, do ocidente, do norte e do mar. Perceba, aqui ele está descrevendo os 4 cantos. E no verso 4, andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Eles andavam errantes pelo caminho, sem achar cidade onde habitassem. Famintos, sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Veja, eles estão a caminho da cidade que Deus os prometeu, e Deus está conduzindo o povo.
Então, da forma como Deus ordena, exatamente assim a caminhada cristã. Ora, Deus nos tirou das trevas, do pecado e da morte e nos fez cidadãos dos céus. Logo, nós estamos no caminho para os céus. Nós estamos indo para a glória. E o conceito de peregrino é a marca do cristão. Nós não somos apegados a esse mundo. A nossa cidade não está aqui. A nossa glória não está aqui. O nosso prazer não está aqui. Tudo que temos aqui é passageiro e tem data de validade. As tendas revelam que nós não vamos ficar aqui. O salmista diz: a arrogância do homem se revela pelo fato dele comprar uma terra e colocar o nome dele na terra. Uma terra que ele vai deixar. Nós somos tão arrogantes nesse mundo que construímos riquezas para cá e vivemos para esse mundo. Thomas Boston, falando sobre o benefício de confiar no Evangelho de Cristo, ele diz: é a única maneira e a única forma de alguém usufruir daquilo que conquistou, se for o Evangelho. Ele diz: ora, aquele que constrói riquezas nesse mundo, até a traça e o ladrão vem, rouba e destrói. Mas se seu tesouro vai para o céu, ninguém vai usufruir, a não ser você mesmo vai usufruir desse tesouro. É o único tesouro que o indivíduo usufrui, é aquele que é celestial. A riqueza da glória do Evangelho é que nós estamos rumando para a cidade santa. E o conceito de peregrinação é o conceito que mostra que a nossa vida é centrada em Deus, não nesse mundo, nem em nós mesmos. É só você perceber o quanto a nossa vida é antropocêntrica. É você perceber que a nossa luta nessa terra é para conquistar as coisas desse mundo. E é interessante, o Senhor está nos tirando algumas coisas. E esse ato de tirar algumas coisas é para nos ensinar que você precisa marchar. Você não pode parar. Ele não nos conceder outras coisas. É porque Ele está nos ensinando que eles pudessem parar. Não havia uma que eles pudessem parar. É interessante que o estado da nossa alma, nesse mundo, ele diz, é um estado móvel. Nós estamos aqui hoje, amanhã já não estamos mais. Ele disse, é um estado militar, de guerra. Nós não podemos fixar a residência no lugar. Nós estamos em luta. Ele diz, é ou não é a nossa vida uma batalha constantemente? Ele diz, o que nós fazemos é levantar as nossas tendas nesse mundo e continuar marchando para a cidade onde nós vamos habitar. E esse é um princípio. A ordem como era colocado, todos olhando para Deus, aponta. Aquela é a casa de Deus, mas ainda não é a habitação que nós moraremos.
nós viveremos junto com Ele por toda a eternidade, mas ainda esse não é o lugar. E o tabernáculo, que é Cristo, viria, e nós viveremos com Ele por toda a eternidade. Interessante. Agora perceba que uma vida centrada em Deus, ela tem elementos importantes, além do caráter da peregrinação, dessa perspectiva de vida diferente. Ela também nos ensina de modo tão claro, irmãos, que Deus é quem organiza as coisas segundo a sua vontade. Preste bem atenção nisso. Eles não era permitido cada um ficar no lugar que desejasse ficar. Se você olhar o verso 1, diz: disse o Senhor a Moisés e a Arão, verso 1. E aí Deus ordena o que deve ser feito. E o último verso, no verso 34, ele diz: assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Perceba, aqui, essa é a ordem divina. Isso é o que me foi dado pelo Senhor. Essa é a posição na marcha que Ele me deu. Esse é o lugar, um no sul, outro no norte, outro no oriente, outro no ocidente. Cada um no seu lugar. E eu não... Porque se fosse apenas Moisés que escolhesse, haveria atrito entre eles, querendo um lugar melhor do que o outro. E Deus escolheu, como Ele quis. É Deus que aponta o lugar da nossa habitação, não nós mesmos. Interessante, no próprio Salmo, nas Escrituras, você pode exatamente abrir a palavra de Deus comigo. Quando você encontrar nas Escrituras o Salmo de número 47, verso 4, por favor. É uma linguagem bem próxima dessa que está sendo descrita aqui no texto. Salmo 47, verso 4. Deixa eu ler do verso 1 ao 4, ele diz: batei palmas todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Veja, Ele escolheu a nossa herança, não fomos nós. Ele nos concedeu o lugar onde devíamos ficar. Essa é a vontade de Deus. Nós não somos como pássaros que fogem do ninho. Não, nós não somos como pássaros. Em cada lugar que Ele nos deu, Ele colocou uma bandeira para levantarmos. Interessante. Voltando comigo para o livro de Números, para o texto que nós lemos, no capítulo que estamos expondo, volte comigo, capítulo 2, você vai encontrar esse princípio. Veja no verso 2, os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Todos eles, sem exceção, estavam ali de acordo com o estandarte, como Deus havia ordenado. Que imagem é essa, irmãos? Imagem de unidade. Quando o estandarte era levantado, se sabia quem deveria marchar e quem deveria seguir aquela bandeira, aquele padrão, cada um liderado por um, cada 3 tribos, havia um que era líder de todos, e ele então levantava o estandarte e todos seguiam, marchando na direção para onde Deus ordenava que eles fossem. Interessante que essa verdade mostra que havia distinção entre tribos e famílias. Quando eles se ajuntavam, quando levantado o estandarte, eles sabiam para onde deveriam ir e a quem deveriam seguir. Interessante que essa imagem da pregação do Evangelho falada lá pelo profeta Isaías, exatamente essa imagem. Quando a bandeira é levantada, os povos olham para o Senhor e o seguem.
no livro do profeta Isaías, no capítulo 11, por favor, veja que essa é uma imagem própria utilizada para a salvação. Isaías, no capítulo 11, ele vai usar a mesma imagem que nós estamos usando aqui, que Moisés usa no texto. Capítulo 11, verso 10 a 12, diz assim as Sagradas Escrituras: Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a mão para resgatar o restante do seu povo, que for deixado da Síria, do Egito, de Patros, da Etiópia, de Elão, de Sinar, de Ramate e das terras do mar. Levantará um estandarte para as nações. Ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá. Recolherá desde os quatro confins da terra. Perceba que a imagem do Senhor é resgatando o seu povo de todos os cantos da terra. E a imagem é, ele levantará o seu estandarte, isto é, a raiz de Jessé, o filho de Davi, será levantado. E aqui o que ele está dizendo, cada um no seu lugar, com o seu próprio estandarte. Ao ser levantado, eles sabem para onde ir. É como as ovelhas que estão perdidas. Elas escutam a voz do Senhor e o seguem. Deus é o Deus da ordem, não de confusão. E é belíssimo pensar nisso, porque esse é o que é descrito aqui na organização desse texto. É bonito para os amigos. Perceba, para os filhos, a beleza, a honra, a glória dessa bandeira. Mas para os inimigos, é formidável a glória desse estandarte. Os puritanos tinham um princípio interessante. Eles interpretam cantares como uma relação entre Cristo e a igreja. Por causa desse princípio tão claro, não é? Mesmo eu entendendo que existe uma relação ali entre homem e mulher, não há como negar que eles estão corretíssimos, porque Paulo faz essa ponte tão clara dizendo o mistério da relação entre homem e mulher, entre Cristo e a igreja. Não pense apenas que está se falando em relação homem e mulher como um fim em si mesmo, senão para apontar para a glória da relação entre Cristo e a sua igreja. E veja o que Cantares diz, por favor, Cântico de Salomão, no capítulo 6, verso 10, a descrição que ele faz. Cântico de Salomão, capítulo 6, verso 10, diz assim a palavra de Deus. Então, quando a palavra esposa, marido, entenda, marido é Cristo, esposa, a igreja, ele diz, quem é esta que aparece como a alva do dia? Cântico de Salomão, não é? Capítulo 6, verso 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Formosa como a lua, pura como o sol, formidável como um exército com bandeiras. Que imagem extraordinária. Ela é formidável como um exército com bandeiras. Quando ele se levanta, quando a bandeira se levanta, então a raiz de Jessé, o nome do Senhor é levantado. Essa igreja o acompanha. E eles marcham rumo à Cidade Santa. A igreja de Cristo é terrível, é tremenda, como um exército com bandeiras. Esse é um princípio tão claro. E tudo isso ao redor
do tabernáculo. O centro de todas as coisas. Deus, o centro de todas as coisas. Por quê, irmãos? Por que eles tinham que estar ao redor do tabernáculo? Nós vimos já. Esse era um princípio que aponta para o conceito de que nós estamos no caminho. Interessante que essa é uma nomenclatura usada em Atos para os cristãos. O povo do caminho. O povo que sabe que a cidade dele não é aqui. O povo que está indo, que já foi liberto, está indo para a cidade santa. Agora, irmãos, é na presença de Deus, recebendo de Deus aquilo que é necessário para mim e o lugar onde eu devo ficar, cada um satisfeito com o que Deus nos tem dado, porque a nossa satisfação não está porque estamos no norte, no sul, no leste e oeste, mas porque todos olhamos para Ele. Não está no tamanho da nossa glória terrena, não está na força dessa terra, não está no poder ou na riqueza do mundo, está nisso. Todos olham para Ele. Todos olham para Ele. Essa é a glória da igreja. E olhando para Ele, irmãos, nós recebemos conforto e alegria, porque Deus está presente no nosso meio. Deus está no nosso meio. Essa é uma expressão tão cara na Escritura Sagrada, que o salmista, mais uma vez, ele descreve no Salmo 46, no verso 5, o que significa Deus presente no meio do seu povo. Perceba, que essas imagens todas dos Salmos, de Isaías, todas são construídas a partir de textos narrativos como esse, não é? E a gente pode compreender melhor o conceito na continuidade da revelação bíblica. O Salmo 46, versículo 5, diz assim, a Escritura Sagrada: Deus está no meio dela. Se você ler o verso 4 um pouquinho e 5, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Perceba, o fato de Deus estar no nosso meio significa que nós recebemos socorro dele, conforto dele, que nós não somos destruídos, não é por causa da força do nosso exército, é porque ele está no nosso meio. Aí você sabe o que é que acontece? Quando o povo de Deus não tem Deus mais no centro de todas as coisas. Acontece o que aconteceu com Israel no cativeiro babilônico. A glória do Senhor é tirada do meio do santuário e é colocada no alto. E quando a glória do Senhor sai de Israel, eles estão suscetíveis a ataques dos inimigos. Jerusalém e o templo são completamente devastados pelos inimigos, porque Deus já não está mais no meio deles. Mas se Deus está no nosso meio, nenhum mal, Ele nos protegerá. E na tribulação, o conforto. Na tristeza, a paz. Porque o que nos importa é olhar para Ele. Ele é o centro de todas as coisas. Deus está no meio dela, ela jamais será abalada. Nesse princípio, Israel imagina, irmãos, não é, que nenhum invasor poderia se aproximar do tabernáculo. Da maneira como era organizada, ninguém poderia chegar perto do tabernáculo. Os levitas ao redor, 3 tribos em cada canto, ninguém poderia se aproximar do tabernáculo.
mas ao mesmo tempo eles tinham que estar a uma certa distância, porque Deus era santo e eles eram pecadores. O Deus que os protege, os guarda, levanta o seu povo para proteger a sua causa. Esse é um dos papéis da igreja. A igreja, ela é o baluarte. A igreja, ela sustenta a verdade de Deus. Ela é aquela que promulga, que propaga, que prega, que ensina as verdades de Deus. Ora, você não vai encontrar a glória do evangelho lá fora no mundo. É na igreja do Senhor. E foi para isso que ele nos chamou, olhando para ele, protegido por ele, recebendo dele o conforto. A igreja do Senhor agora, ela luta a causa de Deus. A verdade de Deus é estabelecida. E não há como fugir desse princípio em hipótese alguma. Como igreja do Senhor. Mas o que é importante pensarmos ainda, como ponto final para a nossa análise do texto de Números, por que Judá é o primeiro? Por que ele é o cabeça? Você vai ler nos textos da Escritura Sagrada, não é? Você vai ler em Números, por exemplo, você pega o livro 1 Samuel no capítulo 15, quando eles vão para a guerra, aí há uma descrição interessante, conta Judá e as outras tribos. Sempre Judá em primeiro e as outras tribos depois. E você se pergunta por quê? Por que Judá está aqui? No capítulo 2, por favor, irmãos, de Números, você vai entender para onde aponta tudo isso. No verso 3 ele diz: os que se acamparem ao lado oriental para o nascente serão os estandartes do arraial de Judá, segundo as suas turmas. E Naasson, filho de Aminadab, será príncipe dos filhos de Judá. Ora, abra sua Bíblia na genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, por favor. Mateus, capítulo 1. E você vai encontrar exatamente essa descrição no texto sagrado. Mateus 1, verso 4. Arão gerou Aminadab, Aminadab a Naasson, Naasson a Salmão. E você sabe que isso é a genealogia de Jesus Cristo. Ele é o cabeça das tribos de Israel. Ele é o príncipe de Israel. Ele é que protege Israel. Ele que é o primeiro, ele é o que sai à batalha para proteger o seu povo. Ele é o príncipe do Deus vivo. Ele é aquele que primeiro encabeça o caminho do povo de Israel. Foi ele, o nosso Senhor, que morreu por nós. Foi ele que foi sepultado por nós. Foi ele que ressuscitou por nós. Nós podemos seguir o seu caminho, porque ele já venceu por nós. Ele foi à frente por nós. E nós não devemos temer. Porque o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a nossa salvação. E o nosso Redentor. O Senhor certamente nos chamou do pecado desse mundo, das garras do diabo, e nos fez um exército que vive uma guerra. Guerra contra o pecado, guerra contra esse mundo, a guerra contra Satanás. Mas nós temos a nossa segurança, o nosso conforto, porque o leão da tribo de Judá vem o diabo, o pecado e a morte. E ele, irmãos,
E nós andávamos errantes, cada um seguindo o seu próprio coração, cada um seguindo os seus próprios desejos, cada um fazendo a sua própria vontade. Agora, Ele nos submeteu ao senhorio dele. Ele nos arrancou da escravidão do pecado, levantando a bandeira, dizendo: sigam-me. É por isso que aquela cruz levantada lá na Palestina, pelo Espírito de Deus, ela é vista hoje por aqueles que o Senhor abre os olhos da fé. Como diz João, ele foi levantado. E quando ele foi levantado no madeiro, ele atraiu para si todos os seus, de todos os cantos da terra. O estandarte do Senhor foi levantado. De homens errantes, amantes de si mesmo, ele nos fez um exército com liderança. Ele nos deu o que é necessário nessa vida. A uns ele deu muito, outros deu pouco. A uns ele colocou no sul, outros colocou no norte. Mas todos seguidos pelo leão, todos seguem o leão da tribo de Judá. E todos, estejam onde estiver, estão olhando para o santuário. Como vimos em João, Deus tabernaculou no nosso meio. O tabernáculo de Deus está no nosso meio e ele chama-se Jesus Cristo. E nós olhamos para ele e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E agora, libertos da morte, do pecado e do diabo, nós somos feitos servos do Senhor e já não seguimos mais errantes nesse mundo. Agora marchamos para a Cidade Santa. Não temos raízes nesse mundo. Não temos raízes nessa terra. Tudo que temos ficará. Vamos levantar as nossas tendas e marchar. Porque não há cidade aqui para nós. A nossa cidade é a pátria celestial, para onde nós estamos indo. Você, irmão, que está vivendo o conflito da sua alma, perdas, sofrimento, o Senhor está dizendo para você: marche. Essa não é a tua cidade. Continue marchando. Olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Mas se você está sem Cristo, hoje foi levantada o estandarte para você. Hoje foi levantado diante dos seus olhos a glória do Evangelho. Olhe para Cristo e seja salvo. Renda-se ao Senhor. Seja liberto dos seus pecados. Hoje o Evangelho foi levantado diante dos seus olhos. E essa bandeira deve ser seguida. Porque é poderosa para te salvar. Arrependa-se dos seus pecados, irmãos. Amigo, arrependa-se hoje dos seus pecados. Olhe para Cristo e seja salvo. Confie nele, porque só ele é poderoso para te salvar. Amém. Vamos orar ao Senhor
Mais uma vez, Senhor bendito, Pai de misericórdia e todo poder. Na Tua presença, Senhor, nós nos encontramos, reconhecendo a necessidade, ó Deus, de compreendermos que nada somos e nada temos nessa vida, a não ser o Senhor, que é tudo para nós. E ainda nos concede nessa caminhada tantos bens, tantas coisas que nos ajudam a viver. Mas ensina-nos a não nos apegarmos a nada nesse mundo, porque somos peregrinos. Estamos caminhando para a cidade santa. Em nome de Jesus, te damos graças por tão grande bênção. Amém, Senhor Deus.